E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vou trazer aqui hoje para vocês, pessoal, um pequeno comparativo entre o LG K52, esse aparelho aqui, que eu já trouxe um reviewzinho dele no meu canal, com as minhas impressões, e o positivo Q20, ok? Por que esse comparativo faz sentido? Esses dois aparelhos estão mais ou menos o mesmo preço no mercado nacional, tá? E trazem configurações até bem semelhantes e algumas diferenças também que a gente vai pontuar aqui nesse pequeno review. Bom, começando aqui pelo acabamento, pessoal, ambos têm um acabamento bem interessante, tá? Por serem celulares de entrada, eles têm um acabamento bom. Ambos contam com USB tipo C, entrada P2, apenas um alto-falante. E só que em termos de acabamento, o positivo, em tese, sairia um pouquinho na frente por ter a traseira aqui em vidro, tá? Pelo menos é isso que a LG, que a positivo diz, né? Que é em vidro aqui, parece um plástico, mas segundo eles é vidro, tá? Mas ainda assim, essa disposição de botões, esse acabamento aqui das câmeras, elas passam a impressão de ser um pouco mais antigos, de serem aqueles celulares chineses, né? Então, em termos de design, ele deixa um pouquinho a desejar em termos de qualidade de construção. Embora o acabamento seja realmente bom, essa lateral aqui em plástico, mas aí você já tem esse leitor de digital aqui na traseira, que já é um ponto um pouco negativo, né? Enquanto o da LG, ele, embora sendo todo de plástico, né, ele traz essa textura ondulada aqui na traseira muito mais bonita do que o da positivo, né? Essa cor também é bem interessante. E em termos de design das câmeras, também posicionamento, ele te dá uma sensação um pouquinho mais de refinamento. Além disso, o leitor digital é na lateral aqui, né? E você tem o botão da pesquisa do Google aqui desse lado. Então, no papel, né, aparentemente você vai dizer, não, mas o Q20 ele tem um acabamento melhor e tal, porque tem essa traseira de vidro. Mas na prática, a sensação que a gente tem, a pegada também do LG é superior, e a textura, esse refinamento aqui dessa posição das câmeras, do design. Então eu vou dar esse ponto para o LG, né, de qualidade de construção e acabamento. Por incrível que pareça, o LG ele tem uma tela de 6.6 polegadas, uma tela bem maior, né, do que as 6.1 polegadas do positivo Q20, mas o positivo consegue ser mais pesado, né, do que o LG. Então, mais um ponto para o LG, porque ele tem menos bordas, mais tela, né, e consegue ser ainda mais leve, tá? Então, em termos de pegada, posição e peso dele, eu também fico com o LG. Sobre o que vem na caixa, a mesma coisa, né? Vem o básico, apenas o Q20 vem com a película de plástico a mais, né, do que se espera, e o da LG vem com o foninho de ouvido bem simples, porém com a qualidade de som muito boa e surpreendente pela simplicidade desses fones de ouvido, né? Esses fones não me agradam porque são ali, eles só vão dentro da orelha, mas não são intra-auriculares, não tem aquelas espuminhas aqui que vão bem fixas dentro da orelha, mas em termos de qualidade de som surpreende por ser um fone bem simples. Então, também sobre o que vem na caixa, eu acho que o LG levou vantagem nessa. Sobre o som, pessoal, fiz alguns testes de som aqui. Ambos têm o som como um ponto fraco, tá? Os alto-falantes deles são baixos e não tem uma nitidez muito boa. O positivo tem um pouquinho mais de grave, se é que pode-se dizer que um foninho de ouvido, um alto-falante tão pequeno tem graves, mas tem um pouquinho mais, e o LG tem um pouquinho mais de definição, tá? Mas ambos deixam a desejar no quesito alto-falantes. Também só tem um, não são estéreo, nenhum dos dois. Mas aqui o LG tem uma pequena vantagem, né, quando você conecta o fone de ouvido, porque ele vem com a função
de som 3D, né? Que melhora um pouco a qualidade de som, né? Então, é um ponto aqui para a LG também. Em termos de interface, as interfaces, aqui eu diria que é uma vantagem um pouco do positivo, porque ela vem com o Android mais básico, sem muitas firulas, sem muito aplicativo aqui que possa interferir na usabilidade, enquanto o da LG vem sim com um pouquinho de junk apps, né? Então, às vezes pode incomodar um pouquinho que ele vem com um pouquinho mais de aplicativos, né? Por exemplo, esses aplicativos de LG aqui, LG Suporte, Boas Práticas e alguns outros também, joguinhos e tal. Em termos de tela, tá? O positivo vem com tela HD+, né? Ambas são TFT, ou melhor, o positivo vem com a tela HD e o LG com tela HD+. Na prática, pessoal, não faz praticamente diferença, você não vê pixelização, nem nos aplicativos, nem nada. Mas o que eu percebo aqui de diferença da tela? A positivo tem um pouquinho mais de brilho, tá? Embora não seja um brilho excepcional, mas tem um pouquinho mais de brilho sim. E os brancos são um pouco mais brancos realmente do que os da LG, tá? A gente percebe isso aqui, não sei se vai dar para perceber aqui, mas os brancos da LG puxam um pouquinho mais para o amarelado do que os brancos aqui do positivo. Então, um ponto em termos de brilho da tela, né? Ambas não são excelentes, mas em brilho da tela o positivo vai um pouquinho melhor, tá? Mas em termos de fidelidade de cores, eu gostei bastante das cores mostradas aqui no display da LG, tá? Essa skin inicial da LG é muito bonita, tá? A skin inicial aqui do positivo eu até tirei, que ela é horrorosa e não vem com skins adicionais, então é um Android bem básico, né? Ele vem com Android 9, enquanto o LG vem com Android 10. Mais um pontinho aqui para o LG. Em termos de memória RAM e ROM, ponto para o positivo, que vem com 4 GB de RAM e 128 de memória interna, enquanto o da LG vem com 3 GB de RAM e 64 de memória interna. Entretanto, esses 3 GB de RAM em relação aos 4 aqui da positivo não se traduzem em menos velocidade de abertura de aplicativos, etc. Eu não testei aqui com aplicativos pesados, mas com um pouco de aplicativos que eu abri aqui simultaneamente entre os dois, a LG se saiu um pouquinho melhor, abrindo um pouco mais rápido. Nenhum dos dois tem Wi-Fi Dual Band, né? Todos os dois são 2.4G apenas, o que é um ponto negativo para os dois. Em termos de câmeras, o que eu posso dizer? Nenhum dos dois tem câmeras excelentes, tá? Ambas as câmeras são deficitárias. O da positivo ela tem uma dificuldade maior em foco e ela distorce bastante, principalmente com baixa luminosidade. O da LG foca melhor, né? Não distorce tanto, só que tem uma granulosidade excessiva, muito granulado, principalmente com pouca luminosidade. Então, eu diria que são aparelhos para que você tire fotos durante o dia, principalmente, tá? Se fosse para escolher um, talvez eu escolheria aqui a LG, até porque tem 4 câmeras, e a questão do foco, a questão da distorção também que dá aqui na positivo, me faz tender um pouco mais para LG. Mas não que seja boa as câmeras, nenhuma das duas câmeras são excelentes. A configuração de câmeras é bem parecida, porque você tem ali 13 megapixels na câmera principal, né? Todos os dois, né? Também na ultra-wide 5 megapixels, mesma coisa. Na câmera de profundidade 2 megapixels, mesma coisa, só que o LG traz uma câmera a mais, que é a câmera macro, que o
positivo não traz, né? Mas essa câmera macro pouco faz falta, até porque a câmera principal faz fotos macro também. Então é meio sem função essa câmera macro aqui da LG. Poderia ter economizado na câmera e colocado alguma outra função mais interessante. Ok? Então esse foi o pequeno review, pessoal. Não quero me estender demais. Se eu fosse para escolher um deles, eu escolheria o LG, por ter um acabamento um pouquinho melhor, né? Mais refinamento aqui, principalmente, né, no design aqui das câmeras e tal, por ter esse botão de pesquisa do Google aqui, e a tela um pouquinho maior, embora sendo mais leve, tá? A positivo leva vantagem aqui na tela, tem um pouco mais de brilho. E, claro, a memória, né, memória interna dele também, que com certeza é o principal ponto positivo aqui do positivo Q20, né, é essa grande memória de 128 no celular, né, de entrada, ali com preço pelo menos de celular de entrada. Espero que vocês tenham gostado desse review. Aqui eu falei de sistema operacional, mas o Android aqui no LG é o Android 10, enquanto no positivo é o Android 9. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno comparativo. É um comparativo de impressões de uso, né? Espero que ajude vocês em relação a decisões de compra. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Ajuda o nosso canal comprando pelos links da descrição. Um abraço, até a próxima e tchau!